foi presidente da Câmara logo no seu primeiro mandato, foi isso? Foi. E como é que foi essa questão para você no seu primeiro mandato, gerir a Câmara, ideias, propostas, são tantas coisas novas, né? E você estava iniciando ainda como vereador, vamos dizer assim, 2 anos de mandato, e já assumiu uma responsabilidade dessa, um trabalho desafiador desse. Como é que foi tudo isso, César? Só uma Conta coisa, pra presidente gente. da Câmara, você foi no primeiro mandato no final ou foi no segundo? Todo? Foi assim, antes de falar da presidência, eu tenho que falar um detalhezinho que é muito importante aqui Fica à vontade. para falar. Eu fiz a campanha, que era 90 dias na época, dizendo para a população de que seria um vereador diferente. O que é vereador diferente? Eu falei que eu ia contribuir com a cidade para o crescimento dela. Eu não queria ser um vereador para um mandato para mim, para César. Eu queria contribuir muito com a cidade. E falei que eu ia ser um vereador de desenvolvimento, que essa pauta seria uma pauta importante naquele momento. E quando eu ganho, e diga de passagem, né, eu me orgulho muito bem disso, porque de novo vinha aquela primeira fala. Minha esposa mesmo ouviu muito isso, né? Ele não vai ganhar, é a primeira vez, vai ter 200 votos. E eu, desde o primeiro dia que eu me inscrevi no partido e falei que eu ia ser candidato, eu tinha certeza que eu ganharia. Você foi candidato na primeira por qual partido? Pelo PTC. E você ganhou na primeira? Na primeira. Nunca tinha disputado, nunca tinha me filiado, né? E eu falei bem assim, eu vou ganhar. Por que eu vou ganhar, que eu tinha essa certeza, né? Primeiro porque eu tinha e tenho uma convicção forte de tudo que você faz bem feito, o resultado vem, né? E eu tinha me preparado muito para ser vereador. Tinha ensaiado mentalmente, tinha pensado, mas quando eu vim eu tinha certeza que eu ganharia, porque eu tenho muito para entregar para a cidade. E falei isso olhando no olho de cada um, né? Andei a cidade quase toda e falei, me dê uma oportunidade de ser vereador, que a cidade não vai se arrepender. Então, assim, quando ganho, promessa tem que ser paga, né? No primeiro momento, né, os meus colegas já tinham me convidado para ser o presidente da Câmara, naquele momento, e eu me senti não preparado, porque eu nunca tinha entrado na Câmara. E eu falei assim, olha, no segundo momento eu posso discutir isso. E contribuir, né, para o primeiro presidente da Câmara ganhar. Montamos e naquele momento da minha vitória, só 2 vereadores conseguiram se reeleger, a Câmara foi quase 100% nova, e eu, pela primeira vez, tinha entrado na vida pública com essa proposta de fazer a transformação, ajudar a fazer a transformação, que não é fácil, né, quando você está num colegiado, né? O prefeito tem a prerrogativa dele ser prefeito. O vereador, nós temos hoje 19 cadeiras, e o debate é bom que tenha 19, porque o debate ele é firme, forte, e com debate firme e forte a cidade consegue ganhar com isso. E logo no segundo mandato, os colegas, por unanimidade, me entregam a caneta de presidente da Câmara, e aí, graças a Deus, eu me orgulho muito bem de falar isso, a Câmara de Cariacica passa a ser uma página positiva, não só na cidade, mas no Espírito Santo todo. A gente consegue realmente fazer história, que até hoje, graças a Deus, a Câmara hoje de Cariacica entrega muita coisa para a cidade. Então, a Câmara antes e uma depois do César, né? A Câmara que a gente tinha antes era totalmente analógica. E hoje nós temos uma Câmara digital. Você implantou a questão do ponto, economia lá, negócio de carro oficial, tirou isso tudo. Nós demos um recado para a cidade, e o atual prefeito Juninho, né, de que daria para fazer um mandato de união. Por vários e vários anos, a cidade de Cariacica trocou muitos prefeitos não terminariam o mandato. Nós tivemos casos de vereadores presos, nós tivemos casos de vereadores sem julgamento, porque depois foram alguns inocentados. Tivemos casos de brigas de poder, né? Câmara de um lado, prefeito de outro lado, e tinha um orçamento que os vereadores davam muito baixo para o prefeito, né? E quando eu assumo, eu implanto na cidade, em 90 dias eu implanto um programa de austeridade,
né, com dinheiro público, implanta uma nova política, né, de parceria e de contribuição enorme de crescimento da cidade, e a gente muda o olhar da cidade para a Câmara, né? A Câmara passa a ser um instrumento de união, né, de construção de uma política pública mais voltada para aquilo que eu vim, né? Que é o que mais importa, né? Que é a ponta, né? A política pública ela tem que ter entrega, tem que ter entrega dentro da periferia. A periferia precisa que a política entregue os resultados para que uma sociedade tenha oportunidade de estar melhor. E ali nós cortamos carro, cortamos gasolina, cortamos diária, reduzimos todos os contratos que tinha. Foi fácil fazer isso tudo com os seus pares dentro da Câmara? Juliano, eu costumo dizer o seguinte, para a vida que eu passei aos 9 anos, que eu tive que ajudar a sustentar a minha casa, né? E eu não tenho orgulho de falar isso. Eu queria que ninguém passasse por isso, né? Dormir uma noite com fome, eu já dormi várias, é muito fácil para a gente poder tomar decisões que a gente sabe que vai impactar muito boa na frente. Quando a gente passa aquilo na frente, né? Quando a gente passa as necessidades que nós passamos lá atrás, isso funciona de entender que as decisões de um gestor tem que ser muito firme e tem que ser... Porque o não eu sempre ouvi. Eu sempre ouvi, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Quando eu peguei um orçamento da Câmara e tinha 11 milhões e tinha 13 milhões de gasto, eu falei, não tem como fazer mágica. Sim. Claro que tivemos muita resistência, mas no final eu falei bem assim, os vereadores entenderam. Se a gente mostrar para a cidade que a gente está tomando conta do dinheiro dela, com muita responsabilidade, tanto que no primeiro ano, Juliano, além de eu ter cortado o carro, diária, ter reformulado todos os contratos, eu baixei de quase 3, 4 milhões. Eu paguei os 2 milhões de dívida que tinha da gestão passada e ainda devolvi para o prefeito R$1 milhão. Coisa boa. A primeira vez na história de Cariacica que um presidente de Câmara devolve dinheiro para o executivo. Aí deu reportagem, falou... Você lembra nessa época aí que eu fiz uma entrevista com você para um jornal impresso que eu tinha lá em Cariacica? Lembro. Eu tinha um jornal como o Capixabão, que era um portal que a gente tinha de notícia na época. Aí a gente fez uma versão dele impressa em Cariacica e nós fizemos uma entrevista com você para esse jornal e a capa era justamente essa devolução de R$1 milhão. Você lembra mesmo? Lembro. Não só essa aí, mas também, por exemplo, nas TVs, as TVs ao vivo, todas me entrevistaram ao vivo, no Bom Dia Brasil, Bom Dia Espírito Santo e tal. Marcelo até que diagramou esse jornal, hein? Porque era novidade, era muita novidade, alguém devolver dinheiro para o município. E o prefeito naquela atualidade, que era o prefeito Juninho, ele deu entrevista dizendo que ia usar na educação, usar ali, usar aqui. Então, assim, naquele primeiro momento, eu liderei esse movimento, tenho muito orgulho disso, de que poderia fazer política todo mundo junto. Né? Prefeito, a Câmara, todo mundo junto. Sincronizou o sistema ali. E quando a gente devolveu o dinheiro ao Juninho, nós também demos para ele também um orçamento de 50%. Mas a população não sabe o que é orçamento, não entende o que é isso. O que é? O Juninho tinha condições de remanejar o dinheiro dentro da secretaria de acordo com a necessidade que a população precisava. A gente não amarrou a administração. E graças a Deus, eu me orgulho muito disso, Juliana. Até hoje é assim.